Hare Krishna. Então, continuando a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 8, conversas entre Sri Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Roy. Nós lemos o resumo na quarta-feira passada. O resumo declara que Ramananda Roy, sendo uma pessoa do governo, foi ver Chaitanya Mahaprabhu, foi vestido com roupas comuns, se encontraram à beira do rio Godavari e Chaitanya Mahaprabhu ficou curioso de ouvir dele alguma coisa e pergunta o que ele teria a dizer, e ele fala o Siddhanta Vaishnava de uma maneira muito interessante para quem observa e quem está interessado em avançar espiritualmente ou conhecer-se a si mesmo. Ele apresenta o Siddhanta Vaishnava aplicado à experiência humana de uma maneira muito interessante. Primeiro de tudo, ele apresenta a localização do indivíduo dentro do sistema social da sociedade. Então ele apresenta como o sistema Varnashrama. E então Chaitanya Mahaprabhu fica impressionado porque vê a lógica do raciocínio, né? Que a primeira pessoa tem que estar com os pés no chão, a pessoa tem que estar localizada, como no Gayatri Mantra. O Gayatri Mantra também, a primeira linha é exatamente isso, é a observação de todo o universo iluminado, controlado por uma luz divina que vem, que atinge a própria pessoa, e a pessoa se localiza de tudo isso, se entende dentro de todo esse universo extremamente grande, se sente diminuta, mas viva. E então ela se enche de entusiasmo por estar dentro dessa realidade e pensando, há uma esperança para mim, porque há uma luz divina que chega das alturas até mim. E isso, a pessoa se sente entusiasmada. Então, da mesma forma, ele apresenta aqui o sistema Varnashrama, dizendo que o indivíduo precisa se localizar dentro da realidade do mundo. Depois, ele fala sobre karma, sobre a ação. E ele, de novo, se a pessoa está inserida dentro do contexto da sociedade, algo ela tem que fazer. E o que ela vai fazer? Ela deve fazer de tal maneira que ela não se apegue ao resultado da sua ação, porque caso ela se apegue, ela vai desenvolver mais desejo de trabalhar esses apegos, de satisfazer esses apegos, e quanto mais ela agir para a satisfação de seus apegos, mais ela ficará enredada dentro desse mundo material. E Chaitanya Mahaprabhu diz para Ramananda Roy, siga adiante. E ele começa a falar do serviço devocional. E depois ele começa a falar do aprimoramento do serviço devocional, que é o objetivo último da vida, desenvolver amor puro por Krishna, reconhecer a atividade mais elevada de serviço devocional, o amor conjugal entre Radha e Krishna. E Ramananda fala isso e Chaitanya Mahaprabhu fica completamente satisfeito com essa relação e diz para ele, larga tudo e vem comigo. Esse é o resumo do capítulo que a gente leu na semana passada. Agora é o verso número 1. Na verdade, o 1 e o 2, considerando o significado do 2, mas pode ser que a gente siga adiante, tá bem? Vamos ler o verso número 1 diretamente, a tradução. Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é conhecido como Gauranga, é o reservatório de todo conhecimento conclusivo sobre serviço devocional. Ele dotou de poder a Sri Ramananda Roy, o qual pode ser comparado a uma nuvem de serviço devocional. Encheu-se esta nuvem com todos os significados conclusivos do serviço devocional, e o oceano dotou-se de poder para espalhar esta água sobre ele mesmo. O próprio Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu era o oceano de conhecimento do serviço devocional puro. Aqui, o português tem uma característica que a gente precisa
mencionar, porque virou moda, uma outra expressão virou moda, e a gente já está falando disso em Nova Gokula. Nós estamos falando aqui em Nova Gokula de empoderamento. Essa palavra é um neologismo, ela começou há pouco tempo. Quando o Bhagavad Gita, o Chaitanya Charitamrita foi traduzido aqui, essa palavra, que já existe em inglês, essa palavra foi traduzida aqui como dotar de poder, não empoderamento. Então, diz assim, ele dotou de poder a Sri Ramananda Roy. Se fosse hoje, que a palavra já virou moda, então seria, ele empoderou a Sri Ramananda Roy. Mas essa palavra não existia em português, é muito recente. Então aqui, ele dotou de poder a Ramananda Roy, e depois outra vez é usado a expressão dotou de poder para dizer que o oceano, e o oceano dotou de poder para espalhar esta água sobre ele mesmo. Então, assim, essa expressão que está na moda agora, empoderamento, que visa incluir as pessoas aceitando as pessoas como elas são, trazer as pessoas para uma situação em que ela possa dar tudo de si da melhor maneira. Não existe teoria mais adaptável ao sistema de Bhakti Yoga que esse empoderamento. O empoderamento é aceitar que o outro tenha a experiência de poder viver todo o seu potencial para servir a Krishna. Então, isso está bem visto aqui. O verso número 1, sempre Krishnadas Kaviraj utiliza essa mesma teoria, essa mesma metodologia para apresentar o Chaitanya Charitamrita. Ele começa o verso número 1 falando de algo muito importante para o capítulo, e no verso número 2, o que ele vai dizer? Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Geralmente o verso número 2 do Chaitanya Charitamrita de cada capítulo é sempre esse. E aí ele diz: todas as glórias ao Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias ao Senhor Nityananda, todas as glórias a Advaita Acharya, e todas as glórias a todos os devotos do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Significa isso. Aí o verso número 3, de acordo com seu programa anterior, o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu seguiu em frente em sua jornada, e após alguns dias chegou ao lugar de peregrinação conhecido como Jada Nrsimha. Significado: o templo de Jada Nrsimha encontra-se no topo de uma colina e há aproximadamente 8 quilômetros de distância de Vishakhapatnam, na estrada de ferro sul-indiana, há uma estação ferroviária conhecida como Simhachala. O templo, conhecido como Simhachala, é o melhor templo nas vizinhanças de Vishakhapatnam. Este templo é muito afluente, sendo um exemplo típico de arquitetura da região. Numa inscrição gravada em pedra, menciona-se que outrora uma rainha folheou a ouro a deidade. Menciona-se isto no dicionário geográfico Vishakhapatnam. Quanto ao templo, há acomodações residenciais para os sacerdotes e devotos. Na verdade, hoje em dia há muitos aposentos residenciais para acomodar devotos visitantes. A deidade original encontra-se na parte subterrânea do templo, mas há outra deidade, uma duplicata, conhecida como Vijayamurti. Pode-se remover esta deidade menor para fora do templo e levá-la em procissões públicas. Os sacerdotes, que geralmente pertencem a Ramanuja Sampradaya, encarregam-se de adorar a deidade. Esse significado de Prabhupada parece que é feito para a era atual. E a era atual do movimento Hare Krishna, 50 anos depois,
É a era em que todos os devotos estão querendo conhecer a tradição, agora é praticamente 100% dos devotos, estão querendo conhecer a tradição sob o ponto de vista da cultura moderna, que é influenciada por ciências como a geografia e a astronomia e por aí vai. Então os devotos de hoje em dia estão muito mais exigentes em um conhecimento mais formatado de acordo com o paradigma científico que eles estudaram do que gerações anteriores que se absorviam no serviço devocional de uma maneira mais inocente. Mas agora os devotos querem conhecer isso e parece que Prabhupada, dando assim detalhes como esse, onde fica o templo, perto de que a história do templo, e conta que uma rainha, aproveitando da sua devoção e da facilidade de dinheiro, folheou a deidade a ouro e tal. E todos esses detalhes que o Prabhupada fala aqui são muito importantes para a nossa cultura, para nós sabermos que mesmo muito tempo antes de Chaitanya já havia tudo isso. Já a cultura que nós praticamos hoje, que nós queremos praticar hoje, já era praticada há muito tempo atrás. E mesmo uma pessoa no nível socioeconômico tão elevado quanto uma rainha, tinha devoção e aplicava os seus esforços e os seus recursos financeiros na adoração à deidade. Então, tudo isso é muito importante, e o Chaitanya Charitamrita tem muitos desses detalhes. Aqui Prabhupada fala da estação ferroviária sul-indiana, não sei o que, explica muitos detalhes, e não é inédito do estilo de Prabhupada. Bhaktisiddhanta Maharaj também fazia isso. Então Prabhupada está já aprimorando, apresentando o que Bhaktisiddhanta Maharaj também fazia. Bom, vamos ao verso número 4. Após ver a deidade do Senhor Nrisimha no templo, Sri Chaitanya Mahaprabhu prestou-lhe suas respeitosas reverências, caindo prostrado ao chão. Então, em amor estático, realizou diversas danças, cantou e ofereceu orações. Todas as glórias a Nrisimha Deva, todas as glórias a Nrisimha Deva, que é o Senhor de Pralada, e como a abelha vive a contemplar o rosto semelhante ao lótus da deusa da fortuna. Sri Nrisimha Jai Nrisimha Jaya Jaya Nrisimha Praladesha Jaya Padma Mukha Padma Vrinda. Verso muito famoso, se canta muito para as deidades de Nrisimha, onde tem, aqui mesmo nós tínhamos um templinho com a deidade de Nrisimha e cantávamos essa canção quando abria o altar. Então, o significado de Prabhupada. O Senhor Nrisimha Deva vive abraçado com a deusa da fortuna. O grande comentador, Srila Sridhara Swami, menciona isto no 1º e no 10º cantos do Srimad Bhagavatam. Em seu comentário sobre o Srimad Bhagavatam, Sridhara Swami compôs o seguinte verso: Vag Isha Yasya Vadane Lakshmi Yasya Chavakshati Yasyaste Hridaye Samvit Tam Nrisimham Aham Bhaje. Saraswati, a deusa da sabedoria, sempre auxilia o Senhor Nrisimha Deva, o qual sempre mantém a deusa da fortuna abraçada contra seu peito. O Senhor é sempre completo em conhecimento interiormente. Ofereçamos nossas reverências a Nrisimha Deva. Do mesmo modo, em seu comentário sobre o 1º canto do Srimad Bhagavatam, Sridhara Swami descreve o Senhor Nrisimha Deva da seguinte maneira: Pralada Hridayaladham Bhakta Vidya Vidaranam Saradinduru Chim Vande Parindra Vadanam Harim. Deixai-me prestar minhas reverências ao Senhor Nrisimha Deva, que vive iluminando Pralada Maharaj interiormente e que sempre extirpa a ignorância que ataca os devotos.
sua misericórdia irradia como o luar, e seu rosto é como o de um leão. Deixai-me prestar-lhe minhas reverências repetidas vezes. Verso número 6. Embora muito feroz, a leoa é muito amável com seus filhotes. Analogamente, embora muito feroz com os não devotos, tais como Hiranyakashipu, o Senhor Nrisimhadeva é muitíssimo suave e bondoso para os devotos, tais como o Prahlada Maharaj. Significado: Sridhara Swami compôs este verso em seu comentário sobre o Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 9, verso número 1. Verso 7. Dessa maneira, o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu recitou diferentes versos dos Shastras. Então, o sacerdote do Senhor Nrisimhadeva trouxe guirlandas e os restos do alimento do Senhor e ofereceu-os a Sri Chaitanya Mahaprabhu. 8. Como de costume, um Brahmana fez um convite a Sri Chaitanya Mahaprabhu. O Senhor passou a noite no templo e então recomeçou sua jornada. Aqui tem um detalhe, né, de Sadachara, etiqueta Vaishnava. Então, a etiqueta Vaishnava, uma pessoa ilustre visita o templo, o pujari que guarda as guirlandas das deidades, esperando os visitantes, sai do altar, sai do pujari e põe uma guirlanda no visitante. E então faz um convite para ele permanecer no templo, para dar atenção à congregação do templo. Então foi o que foi feito com Chaitanya Mahaprabhu. O pujari ofereceu a guirlanda e fez o convite. Continuando, verso 9. Na manhã seguinte, em grande êxtase de amor, o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu partiu em sua viagem, sem nenhum conhecimento da direção correta, e continuou durante todo o dia e toda a noite, viajando sem destino. Como anteriormente, Sri Chaitanya Mahaprabhu converteu ao Vaishnavismo muitas pessoas que encontrou na estrada. Após alguns dias, o Senhor chegou às margens do rio Godavari. Ao ver o rio Godavari, o Senhor lembrou-se do rio Jamuna, e ao ver a floresta às margens do rio, lembrou-se de Sri Vrindavana Dama. Florestas à margem do rio. Eu acho que isso tem tudo a ver com Nova Gokula, né? Por quê? Porque às margens do rio deve ter a mata ciliar. Então aqui está mostrando uma área ecologicamente preservada, que tinha o rio e as margens do rio a mata ciliar, já na forma de floresta. O que a gente precisa fazer em Nova Gokula, recuperar. Foi o grande problema da Vila Matsya foi que nós construímos casas à beira de um riacho e onde deveria estar uma mata ciliar. Então aqui está falando disso, né? Só para a gente reconhecer a situação. Verso 12. Depois de realizar seu canto e dança costumeiros, por algum tempo nesta floresta, o Senhor atravessou o rio e tomou seu banho na outra margem. Tradução. Ou melhor, 13. Após banhar-se no rio, o Senhor caminhou a uma pequena distância do balneário e ocupou-se em cantar o santo nome de Krishna. 14. Nessa altura, acompanhado por sons de música, Ramananda Roy chegou ali montado num palanquim para tomar seu banho. A diferença, o renunciado chega caminhando e o governador chega no palanquim com banda musical e tudo. Muitos brahmanas, seguindo os princípios védicos, acompanhavam Ramananda Roy. Segundo os rituais védicos, Ramananda Roy tomou seu banho e ofereceu oblações a seus antepassados. No Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, já o verso 16, pôde entender que a pessoa que viera banhar-se no rio era Ramananda Roy. O Senhor desejava tanto encontrar-se com ele
que sua mente imediatamente começou a correr atrás dele. Por que Chaitanya Mahaprabhu queria encontrar-se com Ramananda Roy? Quem lembra da aula da semana passada que a gente falou desse tema? Você fez uma pergunta, né? A resposta é a resposta. A pergunta, para quem faz a pergunta, sou eu. Isso mesmo, porque ele era Arjuna, e Arjuna era um associado eterno de Krishna. Chaitanya Mahaprabhu é Krishna e Ramananda Roy é Arjuna. Então, quando Chaitanya Mahaprabhu, na concepção de Krishna, viu Ramananda Roy, que é Arjuna, então sentiu atração para estar com ele. Embora Sri Chaitanya Mahaprabhu corresse atrás dele mentalmente, permaneceu sentado pacientemente. Então, ao avistar o maravilhoso sannyasi, Ramananda Roy veio ter com ele. Por que Chaitanya Mahaprabhu, a mente foi lá, mas ele ficou sentado pacientemente? Porque ele era um sannyasi. A resposta vem quando Krishnadas Kaviraj fala do Ramananda Roy, identificando Chaitanya como um sannyasi. Então, por isso, porque Chaitanya era um sannyasi, não deveria se aproximar de uma pessoa tão famosa, importante, um político. Então, ele ficou pacientemente esperando que a potência de Arjuna, contida em Ramananda Roy, prevalecesse sobre Ramananda Roy. E o que aconteceu? Ramananda Roy vê um sannyasi e a etiqueta diz: eu preciso prestar reverências a esse sannyasi. Eu tenho que me aproximar dele. E ele vai, naturalmente, ele não fez só pela etiqueta, ele fez também movido por sua relação eterna de Sakyarasa com Krishna. E então ele se aproxima. 18. Então, Srila Ramananda Roy viu que Sri Chaitanya Mahaprabhu era tão brilhante como centenas de sóis. O Senhor estava vestido com roupa safroada. Seu corpo era grande e de compleição muito forte, e seus olhos eram como pétalas de lótus. Ao ver o maravilhoso sannyasi, Ramananda Roy encheu-se de admiração. Foi até ele e imediatamente prestou-lhe suas reverências respeitosas, prostrando-se como uma vara. O Senhor levantou-se e pediu a Ramananda Roy, que se erguesse e cantasse o santo nome de Krishna. Na verdade, Sri Chaitanya Mahaprabhu estava muito ansioso por abraçá-lo. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu perguntou se ele era Ramananda Roy, ao que ele respondeu: sim, sou teu servo muito baixo e pertenço à comunidade de Shudras. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu deu um forte abraço em Sri Ramananda Roy. Na verdade, tanto amo quanto servo quase perderam a consciência devido ao amor estático. Seu mútuo amor natural despertou e ambos abraçaram-se e caíram ao chão. Significado: Sri Ramananda Roy era uma encarnação da Gopi Vishaka, como Sri Chaitanya Mahaprabhu era o próprio Senhor Krishna. Como Sri Chaitanya Mahaprabhu era o próprio Senhor Krishna, naturalmente houve um despertar de amor entre Vishaka e Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu é a combinação de Srimati Radharani e Krishna. A Gopi Vishaka ajuda Srimati Radharani, sendo uma das gopis principais. Como o amor natural deles também despertou, Ramananda Roy e Sri Chaitanya Mahaprabhu abraçaram-se. Então aqui tem uma outra informação que não é contrastante com a que eu venho dizendo que Ramananda Roy é Arjuna, mas em sua origem, Ramananda Roy nos passatempos de Krishna, de Vrindavana, Ramananda Roy é essa Gopi, Vishaka. E a Gopi Vishaka tem essa função de aproximar Radharani de Krishna, como as Gopis geralmente fazem. Então eles se reencontraram e aí rolou o abraço. Ao abraçarem-se um ao outro,
Manifestaram-se-lhes sintomas de êxtase, paralisia, transpiração, lágrimas, tremor, palpitações e palidez. A palavra Krishna brotava de suas bocas balbuciantes. Ao verem esta estática manifestação de amor, os estereotipados brahmanas, seguidores ritualistas dos princípios védicos, ficaram espantados. Estes brahmanas começaram a refletir do seguinte modo. Os brahmanas puseram-se a pensar: podemos ver que esse sannyasi tem um brilho como a refulgência do Brahman, mas como é que está chorando ao abraçar um Shudra, mesmo da quarta casta na ordem social? Eles pensaram: este Ramananda Roy é o governador de Madras, uma pessoa grave e altamente erudita, uma Mahapandita, mas ao tocar este sannyasi, tornou-se inquieto como um louco. Continuando já no verso 28. Enquanto os brahmanas meditavam assim sobre as atividades de Sri Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Roy, Sri Chaitanya Mahaprabhu os viu e conteve suas emoções transcendentais. Significado: Ramananda Roy estava intimamente relacionado com Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Logo, pode-se aceitá-lo como um Sajatiya, uma pessoa dentro do círculo íntimo do Senhor. No entanto, os brahmanas eram seguidores dos rituais védicos e não eram capazes de ter um contato íntimo com Sri Chaitanya Mahaprabhu. Consequentemente, eles são chamados de Vijatiya Loka. Em outras palavras, eles não eram devotos puros. Alguém pode ser um brahmana altamente erudito, mas caso não seja devoto puro, é Vijatiya, Párya, estranho ao serviço devocional. Em outras palavras, o não devoto. Embora Sri Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Roy estivessem abraçados em êxtase, o Senhor conteve suas emoções transcendentais ao ver os brahmanas estranhos. Verso 29. Ao recuperarem sua sanidade, ambos sentaram-se e Sri Chaitanya Mahaprabhu começou a sorrir, falando o seguinte: Sarvabhauma Bhattacharya falou-me a respeito de tuas boas qualidades e fez um grande esforço para convencer-me a encontrar-me contigo. Na verdade, vim aqui só para encontrar-me contigo. É muito bom que, mesmo sem me esforçar, eu tenha conseguido tua audiência aqui. Ramananda Roy replicou: Sarvabhauma Bhattacharya considera-me como um seu servo, mas na minha ausência, ele é muito atencioso em me fazer o bem. Pela misericórdia dele, recebi tua audiência aqui. Consequentemente, considero que hoje tornei-me um ser humano exitoso. Posso ver que concedeste misericórdia especial a Sarvabhauma Bhattacharya. Por isso tocaste em mim, apesar de eu ser intocável. Isto só ocorreu devido ao amor dele por ti. És a suprema personalidade de Deus, o próprio Narayana, e eu sou apenas um servo do governo, interessado em atividades materialistas. Na verdade, sou o mais baixo entre os homens da quarta casta. Não temes os preceitos védicos, os quais afirmam que não deves associar-te com Shudras. Não desdenhaste tocar-me, embora os Vedas te proíbam de te associares com Shudras. Significado de Prabhupada. No Bhagavad Gita 9.32, o Senhor diz: Manhi parta vyapashritya yepishu papayonaya striyo vaishas tata shudras tepiyanti parangati. Ó filho de Pritha, aqueles que se refugiam em mim, mesmo que sejam de nascimento inferior, mulheres, vaixas, comerciantes, bem como shudras, trabalhadores, podem aproximar-se do destino supremo. A palavra Papayonyaha significa nascidos de mulheres de casta inferior. Os vaixas são comerciantes e os shudras, ou operários, são servos. Segundo as classificações védicas, eles pertencem a uma ordem social inferior. Vida inferior significa
vidas sem consciência de Krishna. Posições altas e baixas na sociedade eram determinadas considerando-se a consciência de Krishna de cada pessoa. Considera-se que um Brahmana esteja na mais alta plataforma, pois ele conhece Brahman, a verdade absoluta. A segunda casta, a dos Kshatriyas, também conhece Brahman, mas não tão bem quanto os Brahmanas. Os Vaishyas e Shudras não compreendem claramente a consciência de Deus, porém, se adotam a consciência de Krishna pela misericórdia de Krishna e do mestre espiritual, não permanecem nas castas inferiores, Papayonyaha. Afirma-se claramente, Tepiyanti Parangati. A menos que alguém tenha alcançado o padrão máximo de vida, não poderá voltar ao lar, voltar ao Supremo. Pode ser que alguém seja um Shudra, um Vaishya ou uma mulher, mas ao situar-se no serviço ao Senhor em consciência de Krishna, não se deve considerá-lo Stri, Shudra, Vaishya ou alguém inferior a um Shudra. Nunca se deve considerar que alguém dedicado ao serviço do Senhor, embora nascido em família inferior, pertença à família inferior. O Padma Purana proíbe Vikshate Jati Samanyat Sayati Narakam Dhruvam. Uma pessoa que considera um devoto do Senhor em termos de nascimento, vai rapidamente ao inferno. Embora supostamente Sri Ramananda Roy tenha nascido em família de Shudras, não se deve considerá-lo um Shudra, pois ele era um devoto grandioso e avançado. Deveras ele estava na plataforma transcendental. Portanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu abraçou-o. Por humildade espiritual, Sri Ramananda Roy apresentou-se como um Shudra, Rajasevi Vishai Shudra Dharma. Mesmo que alguém esteja ocupado no serviço governamental ou em qualquer outra atividade lucrativa, em suma, em vida materialista, tudo o que ele precisa fazer é adotar a consciência de Krishna. A consciência de Krishna é um processo muito simples. O único requisito é cantar os santos nomes do Senhor e seguir estritamente os princípios que proíbem atividades pecaminosas. Dessa maneira, a pessoa já não pode ser considerada intocável, Vishai ou Shudra. Quem é avançado em vida espiritual não deve associar-se com não devotos, a saber, homens ocupados a serviço do governo ou em atividades materialistas em troca de gozo dos sentidos ou o serviço dos outros. Tais homens são considerados Vishai ou materialistas. O Sri Chaitanya Chandrodaya Nataka diz: Niskinchanasya Bhagavat Bhajano Mukhasya Param Digamishor Bhavastagarasya Sudarshanam Vishainamata Yoshitam Cha Hahanta Hanta Vishabhakshantato Yassadhu. Uma pessoa misteriamente ocupada em cultivar o serviço devocional, com vistas a atravessar o oceano da ignorância e que tem abandonado por completo todas as atividades materiais, nunca deve ver um Shudra, um Vaishya ou uma mulher. Bom, aqui temos já um significado no estilo da pregação de Prabhupada para o estudante do Chaitanya Charitamrita, membro da ISKCON, devoto que precisa todo tipo de informação para crescer no seu desenvolvimento espiritual e no desenvolvimento da sua visão de mundo. O ponto principal aqui é a visão de mundo. Embora escrituras possam dizer que uma pessoa que está seriamente ocupada em serviço devocional não deve se associar ou mesmo ver determinadas pessoas ocupadas em determinadas atividades, o que Prabhupada menciona aqui é que a ocupação em serviço devocional purifica a pessoa de qualquer atividade que
que ela pratique. E ao praticar essa atividade, fazendo como uma oferenda a Krishna, ela perde as limitações do seu corpo e da sua posição social. Os Shudras são considerados assim ineptos para o serviço devocional, porque eles são ocupados ao serviço de outras pessoas, eles não são livres, são remunerados e controlados por quem os remunera. Os Vaishyas, porque também são muito apegados às suas atividades. As mulheres aqui, como são mencionadas, porque na cultura a mulher fica limitada ao círculo familiar. Ela não participa das rodas de discussão, de filosofia. Por que elas não participam? De acordo com a tradição aqui. Porque a atividade principal é a educação dos filhos, que tinham muitos filhos, e muito cedo se casavam, justamente para poder ter filhos e cuidar da família e tudo. Então, essas personalidades, as pessoas ocupadas nessas posições, posição de Shudra, posição de Vaishya, posição de mulher, tinham regras para elas que eram generalizadas. Para poder escapar dessa posição, elas tinham que aparecer na sociedade como devotos. É o caso da rainha. A rainha era uma mulher, mas ainda assim ela aproveitou a sua condição, e é muito antes de Chaitanya, né? Ela aproveitou a sua condição para pegar a deidade e dar um banho de ouro. E então, com sua condição financeira, a deidade se tornou uma deidade banhada a ouro. Então, essa mulher se distinguiu da posição de rainha e da limitação de ser uma rainha e da limitação de ser uma mulher. Aproveitou a sua devoção e a facilidade financeira que ela tinha como rainha e praticou a devoção de uma forma que extrapolou todos os limites que ela tinha. Agora, o Vaishya faz a mesma coisa. O Vaishya utiliza do dinheiro conseguido através de Vanijam, da atividade de comércio, ou da atividade de agricultura, de venda dos produtos agrícolas, e utiliza esse dinheiro para a consciência de Krishna. E assim ele se purifica. E da mesma forma, bom, já falei, né, do Shudra, do Vaishya, também, aqui como foi mencionado, também da mulher. É importante lembrar o que está no significado de Prabhupada, que ele diz que posições altas e baixas na sociedade eram determinadas considerando-se a consciência de Krishna de cada pessoa. Considera-se que um Brahmana esteja na mais alta plataforma, pois ele conhece Brahma, a verdade absoluta. Os Vaishyas, aí descreve os Vaishyas e os Shudras, e depois ele diz: porém, se tais pessoas adotam a consciência de Krishna, pela misericórdia de Krishna e do mestre espiritual, não pertencem nas castas inferiores. Afirma-se claramente, Tepyanti Parangatim, ou seja, elas podem aproximar-se do destino supremo, Parangatim, o destino supremo. Então, todas essas limitações sociais impostas pelas normas vigentes em determinadas épocas podem discriminar ou separar as pessoas. Porém, Chaitanya Mahaprabhu chegou como um reformador social. Ele chegou para trazer o serviço devocional, romper as comportas do reservatório de amor por Deus e espalhar esse amor por Deus sem discriminação por todo o mundo. Então, nós estamos livres para pensar de acordo com o que o Bhagavad Gita diz, que qualquer pessoa pode ser incluída na nossa instituição, na instituição criada por Prabhupada, vinda de qualquer origem, para que possa atuar
em serviço devocional e extrapolar as limitações naturais do seu nascimento ou da sua posição social, da sua posição dentro da família. E isso é o que está sendo enfatizado aqui e que nós, como estudantes do Chaitanya Charitamrita, com o propósito de adquirir o conhecimento do Chaitanya Charitamrita para pregar, para liderar o movimento de Prabhupada, temos que captar esta mensagem. A mensagem inclusivista de Krishna, de Chaitanya Mahaprabhu, a mensagem que nos aproxima das pessoas e não que nos afasta das pessoas. Nós não podemos atuar como os brahmanas estranhos, como foi mencionado aqui, os brahmanas estranhos que, com a sua cultura e visão de mundo, ao olhar, simplesmente julgou os outros e pensou, tal pessoa está mais... tal sannyasi está abraçando o Shudra, e esse Shudra também está agindo mal, apesar da posição de ser ter chegado à posição de ser um governador, ainda assim ficou sentimental. Então, esses comentários dos brahmanas mostram a visão limitada que eles têm e a falta de conhecimento que eles têm da consciência de Krishna. E por não terem o conhecimento correto da consciência de Krishna, sua visão de mundo é opaca, não é iluminada. Chaitanya Mahaprabhu veio para iluminar e o conhecimento dado por Chaitanya Mahaprabhu deve ser a luz que deve nos tirar da ignorância e nos aproximar uns dos outros com toda a determinação e atitude inclusivista, para que assim possamos representar Chaitanya e representar Prabhupada da melhor maneira possível. Obrigado pela atenção. Alguma pergunta ou comentário? Sim, obrigado. Confirma, sim. Os Shudras têm essa capacidade. Eles se associam para servir as castas superiores, considerando essa descrição que tem aqui, e eles desenvolvem qualidades dos seus amos. Isso mesmo. Nishinra. Aí disseram que Ramananda era chato. Mas o Prabhupada também fala que mas nunca volta para o mundo espiritual. Você disse que Ramananda Raya era o quê? Era Vishaka, né? Ah, Vishaka. Mas como ela fala também, que ele nunca volta para o mundo espiritual. Pois é, mas quando Vishaka vem para cá, assim na forma dele, ela não sai de lá. Ela se expande e vem. Mas ela permanece nos passatempos, entende? Não é que ela, como a gente, eu queria licença, aqui não posso adorar a deidade agora, porque eu vou dar aula, eu fui convidado para dar uma aula em São Paulo, então eu tenho que ir, eu não posso adorar a deidade. Não, Vishaka iria dar aula e ficaria adorando a deidade. Então ela se expande pela sua potência espiritual. Sim, senhor. Porque na Ramananda Roy, ele é um governador, né? Ele não queria dar para chakra, ele disse que ele é um Shudra também. Ele tem nascimento Shudra. A família dele vem de uma mãe Shudra. Porém, por alguma razão histórica, ele chegou à posição de um governador, que é a posição de um Kshatriya. Mas já estamos falando aqui da Idade Média. Nós estamos falando dos tempos do Bhagavatam. Nós estamos falando aqui dos anos 1500, mais ou menos. Então, a essa altura, o sistema de Varnasha já está muito deteriorado. Então, tem muito mais trânsito para uma pessoa de uma casta inferior chegar ao poder político, o poder econômico, mais facilmente do que quando a estratificação era mais definida.
Entendeu? Então ele atua como um kshatriya, tem cultura de um kshatriya, ele é, na verdade, um devoto puro de Krishna e é a encarnação tanto de Arjuna como de Vishaka. Então ele é um fenômeno. Ele é uma pessoa muito especial, a quem devemos escutar mesmo. Em breve ele vai falar. Nas próximas quartas-feiras ele vai falar para a gente o conhecimento, e tudo que ele falar é verdade, em diferentes níveis, como eu expliquei na introdução de hoje. Ele vai começando a falar da nossa adaptação à sociedade, depois das nossas ações dentro da sociedade, depois do melhoramento das nossas ações e depois do aperfeiçoamento das nossas ações. Esse é o resumo da linha do discurso de Ramananda Roy aqui. Chandramukha Swami escreveu um livro sobre esse tema, recente, e ele explica muito legal muitas coisas sobre isso. Muito obrigado, então, pela atenção de todos vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada.